Direito e Literatura está de volta para debater o tema a construção da identidade. E nós falávamos sobre a questão da formação e do determinismo e do contexto histórico. Eu deixava no ar, antes de provocá-los a partir de Heráclito para cá, enfim, ou até mesmo do Protágoras, porque o homem é a medida de todas as suas coisas e como é que ele constrói a identidade nesse momento, ou até de como que o Logos suplanta o mito. Mas antes disso, é isso que a Henriette falou, o Adriano estava pronto para falar e eu tive que cortar por causa do tempo. Que era respondendo também a sua pergunta, mas o que ela colocou foi perfeito. Uhum. Não se trata, por isso que não é exatamente um contraponto, mas o que o Buber está tratando é de uma dimensão que seria básica para esse determinismo. Eu vou tentar explicar, porque a posição naturalista me é muito cara. E é interessante, então eu trago um autor que, quando fala de mística, apela para dimensões transcendentais, transcendentes. Mas a tradição fenomenológica fala algo muito interessante e que é factual para todo mundo, que é a sua experiência subjetiva de si mesmo. Então, o interessante é como é que nós somos seres naturais, determinados pela natureza, mas também temos um espaço de constituição de uma subjetividade. Como é que você explica isso em termos naturalistas? Como é que você faz? Porque você não pode simplesmente pôr fora essa experiência subjetiva, digamos, no brasileirinho português, como é que ele se experimenta a si mesmo. Essa dimensão, então, de novo, não é contraponto, mas alguma coisa que subjaz é a nossa capacidade humana de termos essa experiência subjetiva na complexidade que a temos. E essa dimensão é aberta, e isso não é só esse filósofo, esse pensador que diz, pela nossa capacidade de dizer palavras. Quer dizer, a nossa capacidade proposicional de enunciar e de fazer narrativa sobre nós próprios. Então é interessante que, a despeito da determinação das nossas ações pela natureza, nós também temos uma narrativa que parece ser independente. Uhum. Né? E essa narrativa ela parece não fazer sentido se nós não tivermos a alteridade frente à qual nós nos relacionamos. Então, aqui há uma dimensão social que pode ser vinculada a isso, que é fundante, né? Agora pensando só nas nossas ações, ou nas nossas qualidades, quando a gente se relaciona com os outros, são os outros aquilo que mais marca as nossas identidades. Não as coisas, não, exato, mas a relação com os outros, que são relações também que existem nesse mundo, né? Fala, Mário. É que é o seguinte, quando a criança começa a falar, a última conquista dela, em termos de pronomes, é o pronome da primeira pessoa. Veja, a criança começa a ter a conquista do pronome na terceira pessoa, na segunda, e o eu... o nenê quer. Exatamente, o nenê quer. Uhum. É a última conquista Ou o João dela. quer, né? E quando ela diz mamãe, mamãe é mamãe. Até que ela vai para o jardim e ouve a outra criança dizendo mamãe, ela fica perdida. Mas como? E aí ela separa o nome da coisa. Né? Ou seja, que mamãe é um nome que serve para várias mamães. Né? A questão é a entrada no plural. Ela sai da imanência entre palavra e coisa e dá um salto. Isso. Quer dizer, toda a questão qual é o potencial subversivo que a linguagem tem sobre a natureza. Né? Sim, há uma natureza, há um pressuposto. Agora, que subversão a linguagem faz? Né? Isso eu acho que é a discussão. Qual é a subversão que o nomear faz? Veja, está certo que a gente poderia pegar, para tratar do tema de hoje, qualquer obra literária, grande obra literária, porque todas elas vão tratar de personagens e vão tratar, portanto, como é que esse personagem, como é que nós o identificamos. Né? Sim. Quer dizer, então, o mito, que é a narrativa, ele é um pressuposto para nós termos uma formulação quem eu sou. Isso mesmo.
Essa é a pergunta. Eu sei quem eu sou? Ninguém sabe. Ninguém é capaz de responder isso. A gente responde por classificação. Nome próprio. Nome próprio, está entendido o nome próprio, né, Adriano? Né? Veja, então se eu digo que eu sou o Flag, eu não preencho a classe do Flag, eu só faço parte dessa classe do Flag, né? E todos nós. Se eu digo que eu sou Mário, se eu vou a Roma, estou perdido, né? Porque a cada esquina é o que se ouve, né? É o que se ouve. O México é pior ainda. México é pior, então não vou ao México. Veja, quer dizer, essa pergunta que é subjacente, quem eu sou? A minha pergunta para vocês, se ela for respondida, quais as consequências que se produzem? O Platão, no Crátilo, o capítulo mais bonito é da justeza dos nomes. Né? Por que o meu nome é Hermes? O cara diz, o Hermógenes, porque é filho de Hermes. Ah, sim, mas poderia ser outro, enfim. Então, essa discussão do nome da coisa, que você disse que a criança logo se dá conta, no sentido quando a gente fala em lei, né, que também nós assentamos as coisas, né? Então, por isso que no direito o prenome é imutável, né? Você bota o nome na coisa e claro que depois nós vamos trocando o nome das coisas ou ajustando, né? Mas na pessoa não, né? A pessoa na sua, ela fica, embora também haja exceções, porque se o sujeito se chamar de Planeta Terra da Silva outro, ele pode trocar para, sei lá, Manuel dos Santos ou Planeta Júpiter, né? Que não mudaria nada, né? Ficaria com o mesmo problema do nome, né? O Moscarda, que é o protagonista narrador do Pirandello, ele tem um problema, inclusive, com o nome próprio. Porque ele diz, bom, eu carrego um nome que está ligado, relacionado à minha identidade, que é um índice do qual todos se utilizam, e que eu também me utilizo, mas que é um nome que eu não escolhi. É um nome que me foi dado. Né? Então, ele começa a recusar-se, e aí, no final do texto, a gente chega às consequências que o Mário se perguntava, né? Ele começa a recusar tudo aquilo que sirva como índice da sua identidade. Né? Mas eu queria retomar, dentro daquilo que vocês estavam colocando, com a importância da linguagem, com a importância do mundo exterior, eu queria resgatar, numa perspectiva da fenomenologia, o corpo próprio, né, como um elemento que permite determinada identidade e consciência de si. Né? Mas eu vou deixar isso para os filósofos. Diga, Adriano. Isso retoma um pouquinho a ideia que estava na apresentação dessa e que veio com os nomes, né, da carteira de identidade, o CPF, esses índices que nos identificam. Então, de fato, a pergunta que o Mário coloca é interessante. O que muda quando a gente consegue manusear algo como a linguagem? Nós precisamos de índices para manusear a linguagem. Então, esses aí são índices. Essa foi uma excelente... São índices que nós usamos porque isso facilita a identificação e reidentificação. Mas não é essa experiência que nós temos. Não é só isso que muda. Isso nós poderíamos fazer numa escala menor, se não tivéssemos os índices, mas nós não poderíamos fazer numa escala tão grande. Então, os índices facilitam muito. Mas não é exatamente isso que muda, porque a criança e os animais têm uma identidade com o corpo. O corpo é óbvio que você se relaciona com o mundo na centralidade do seu corpo. Mas com a linguagem e com a capacidade de a gente se perceber como centro das relações, então mesmo quando ele diz o nenê, o João quer, né, porque é mais complexo a estrutura gramatical da primeira pessoa, desse indexical, ele já se deu conta de que ele é o centro das representações. E aí, para ele se relacionar com os outros, ele precisa de uma narrativa sobre si mesmo. Ele precisa da narrativa dos outros e a narrativa sobre si mesmo. Então, esse tipo de distanciamento é que é o característico que se abre com a linguagem. E aí, uma certa angústia que é quem eu sou, quem eu sou. E, no fundo, aqui entra, eu acho, uma dimensão
da fenomenologia que me agrada, e olha, insisto, sou naturalista, que é essa dimensão de que não existe essa egocentricidade, que não é possível responder a essa pergunta. Sim, essa pergunta não pode ser olhar para si mesmo e procurar pelo seu eu fundamental. Isso significa, então, que o Wittgenstein, quando ele derrota a questão da linguagem privada no sentido da pública, é mais ou menos isso que você está dizendo, da impossibilidade de eu lidar com o mundo a partir das minhas percepções individuais. Quer dizer, é um antissolipsismo nesse sentido. Exatamente. É isso? É isso mesmo. Você não pode nem se dirigir às suas próprias emoções internas se você não tiver um domínio de linguagem que é público. Perfeito. Então você não sabe nem identificar o que você é mesmo. E essa é a ideia de que você é relações. Perfeito. Então aqui se isso faz... de novo, reconciliar a ideia de que esta egocentricidade, que é relacional, pode sim ser determinada pelo meio. E é, na verdade, determinada pelo meio. Sim. Então, há aqui uma via de reconciliação entre... Porque a linguagem pública é o meio. Naturalista com... Porque a linguagem pública é o meio. Isso. E ela vai se tornando, imagina que em termos da nossa deriva evolutiva e da nossa história cultural, ela vai se tornando mais complexa. Nós vamos ter dimensões de egocentricidade que eram desconhecidas há 100 anos atrás, com certeza. Né? Nós não podíamos fazer a nossa própria narrativa de certas experiências que eram desconhecidas, que não estavam dadas. Assim como também a intersubjetividade se precisamente se diz que o bebê, mais do que está banhado na linguagem, tá? Esse é o banho que ele recebe já antes de nascer, pressupõe nele, da parte do bebê, né, uma prontidão, que a gente diria uma apetência simbólica. O bebê tem uma apetência pela linguagem, né? É a sua prontidão, né? Que os animais não têm. Isso é que se diferencia. E ele nasce num lugar em que a linguagem já existe e ele tem que brigar por ela. Tem que brigar com ela. Sair a tapa atrás da linguagem. Então, nesse sentido... Por isso que primeiro ele aponta o dedo, né? Por isso que é tão bonita essa questão. A linguagem vai atravessar, ele nem precisa ir atrás, é impossível. Por isso que o Macondo, né, tinha que apontar com o dedo, né? Então esse aspecto de estar banhado, né? Mas isso também não resolve o problema da pergunta. Mas é assim, ali pelos 18 meses, entre 8 e 18, ele vai poder se reconhecer no espelho, com a ajuda do cuidador, que vai dizer, sim, essa imagem és tu, né? Que se precipita a apreensão de uma unidade. Né? O estágio do espelho. Eu só queria que depois do intervalo tu contasse rapidamente no início a questão desse pequeno gênesis que se dá quando a criança faz a ruptura da nomeação do pai. A gente já volta discutindo a identidade, a construção da identidade, e no próximo bloco vamos continuar falando sobre isso, a gente já volta.